colegas Toastmasters, vou contar uma história de Rubem Alves. Num lugar bem longe daqui, havia um buraco que alguém cavara há muitos anos atrás. Nesse buraco se alojou algumas rãs que acharam que seria um lugar protegido, úmido e gostoso. Um pulo e caíram naquele buraco. Não perceberam que para entrar no buraco é fácil, mas para sair não é tão fácil assim. Então elas ficaram lá e jamais saíram. Elas se habituaram ali, naquele lugar. E as mais antigas, as mais velhas, contavam para as rãzinhas as histórias. E sempre começavam assim: quando eu vivia no mundo lá fora, antes de eu vir para esse buraco. E as pequenas rãs acreditavam naquelas histórias, achavam bonitas, interessantes, mas elas nunca tinham conhecido o mundo lá fora. E com o passar do tempo, essas histórias foram sendo esquecidas. Elas achavam que eram histórias da carochinha, que lá fora nunca existiu. Isso era fruto da cabeça dos seus velhos avós caducos. Então elas aprenderam na escola que o mundo era aquilo ali. Era aquele buraco. A realidade deles era um cilindro oco e profundo. Achavam que a terra, a água e o mar era tudo que existia. Esse era o universo das rãs. Elas até aprenderam na escola um verso que dizia: rãzinha, não verás buraco algum como este. Ama com orgulho o buraco que nasceste. Então elas viveram ali e como outros mundos eram dominados pelas rãs mais fortes. Os melhores insetos iam para aquelas rãs fortes, truculentas. Olha como eram lá. Eram assim, as grandes e as pequenas. E lá elas viveram por anos e anos. Quando um pintacilgo observou aquele buraco e falou: o que existe ali? Se aproximou, entrou naquele buraco, resolveu vasculhar e, para surpresa dele, viu as pobres rãs por ali. Elas, então, se assustaram com a presença daquela estranha criatura. Quem é você? Como você veio para aqui? E o pintacilgo começou a contar para aquelas rãs: existe um mundo lindo lá fora. Tem sol, tem estrelas, tem nuvens, tem animais, tem sapos de outras espécies. E as rãs ficaram em pavorosa. Elas não podiam acreditar que existiam lá fora. Como poderia ser isso? Elas então se dividiram. As que acreditaram e as que não acreditaram nessa história. As que acreditaram começaram a agir diferente, a coachar mais alegres, outras ficaram mais bonitas. E as que não acreditavam ficavam criticando as outras. Como vocês podem acreditar nessa história de um estranho? Como ele aparece aqui contando tantas asneiras assim? Isso não é possível. E elas começaram a renovar as suas ideias e os seus sonhos e não mais querer acreditar naquelas ideias políticas antigas. Elas não queriam mais viver oprimidas ali dentro daquele buraco. Elas começaram a sonhar com lá fora. Um mundo melhor, um mundo bonito. E se ele realmente existe? Nós preferimos ser gente simples lá fora do que ser elite nesse buraco escuro e fedido. Então, com toda essa agitação, outras rãs que não concordavam com isso começaram a coachar mais grosso e ficarem bravas e revoltadas com aquilo.
O Pintacilgo, vindo tudo aquilo, ele falou, preciso trazer provas. Então ele chamou uma abelha com mel, ele chamou uma borboleta colorida, falamos, precisamos falar com essas rãs. E ele trouxe uma flor para convencer aquelas rãs daquilo tudo. E as rãs intelectuais fizeram uma grande campanha contra aquele Pintacilgo, falando, ele é um enganador, as mentiras dele são absurdas, nós não podemos concordar com isso. E todas as rãs foram se deixando afetar por aquela onda. Então elas foram perdendo a força, foram ficando fracas e todas, em unanimidade, concordaram que o Pintacilgo era realmente um enganador. Ele foi preso, foi morto e ele foi empalhado em um museu, foi colocado no Museu da História. Quando uma pequena rã, um aluninho rã, ele foi visitar aquele Museu de História, ele perguntou, professora, o que é isso? E a professora falou, é um Pintacilgo. E aquelas coisas estranhas lá atrás, nas costas dele? Aquilo são asas. E para que serve? Serve para voar. E nós voamos? Não, nós não voamos. Nós pulamos. Não seria melhor voar? Então a professora, com um discreto sorriso, concluiu que um Pintacilgo, mesmo empalhado, jamais será esquecido. E poucos Pintacilgos. Nós nos acomodamos onde estamos, ao invés de lutarmos pelos nossos sonhos. Que você seja um Pintacilgo na vida de alguém. Obrigada.